Beleza, está gravando aí. Então, bem-vindos, caros alunos, fazer uma revisãozinha aqui de cálculo, né, do que a gente tem trabalhado aí e fazer alguns exercícios também, né? E puxar uma coisa nova somente para concluir a aula de hoje. Então, o que é que a gente tem visto? A gente tem trabalhado com o vetor. O que é esse tal desse vetor, né? É um segmento orientado de reta. Ou seja, tem sua origem, vamos chamar o A aqui de origem, e o B aqui de extremidade. Extremidade. Então, eu represento esse meu vetor aqui. Então, o que é que eu estou fazendo aqui é uma revisãozinha. Vou fazer alguns exercícios e concluir com um tópico que eu quero referente a vetores aí, exatamente para a gente ter essa noção. Então, o que é que acontece? O que é um vetor? Um vetor é um segmento orientado de reta. O vetor precisa, para ser determinado, do módulo, da direção e do sentido. Então, módulo, direção e sentido. Assim eu determino o vetor. Por que isso é importante? A gente vai ver, principalmente para cálculo e para física, se refere às grandezas, né? Eu tenho grandeza escalar e tenho grandeza vetorial. Grandeza vetorial. O que é que significa cada uma dessas daqui, ó? Grandeza é algo que fala o quê? Tamanho, né? Tamanho, grandeza. A grandeza escalar é aquela que só precisa do valor para ser definido e da unidade, né? Imagine que eu pense no quê? Na distância percorrida. Distância percorrida. A distância percorrida, 50 metros, 500 metros, 200 metros. Ou seja, eu não vou dizer que eu percorri 200 metros, por enquanto, da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita. Deixa eu admitir mais um aqui. Então, eu não vou dizer, né, que eu percorri 50 metros da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita. Beleza. Então, isso é a distância percorrida, é uma grandeza escalar. A grandeza vetorial, eu preciso, além de dar o módulo, eu preciso da direção e do sentido. Um exemplo é a própria velocidade. Então, a velocidade, quando eu falo 20 metros por segundo, eu preciso dizer se é positivo ou negativo. Para quê? Para indicar o sentido. Que até eu mostrei para vocês, eu tenho que dizer que é 20 metros por segundo da esquerda para a direita. Vou botar da esquerda para a direita. Ou seja, eu estou indicando a direção e o sentido. Como assim eu estou indicando a direção? Esquerda para a direita é direção horizontal. E o sentido aí sim, da esquerda para a direita. Então o vetor ele surge nisso para poder definir minhas grandezas vetoriais e trabalhar com geometria também, não só com física, né? E cálculo é geometria. Então, o vetor, eu preciso do módulo da direção e do sentido. Consequentemente, eu defino dessa maneira, né? Relembrando aqui. Eu tenho um segmento orientado de reta, onde eu vou ter a origem, e aqui eu vou ter o ponto B, eu vou dizer que eu tenho a extremidade. Então, é o segmento orientado de reta. Como é que eu represento o vetor? Por uma letra minúscula e a flechinha em cima, eu posso dizer assim, meu vetor V, eu posso dizer assim, de A até B, né? Então, meu vetor V, ele é o vetor da origem para a sua extremidade, sempre com a flechinha em cima. Tem autores, principalmente na física, que definem vetor quando vai botar a sua simbologia, diz o seguinte: quando eu não uso em negrito, é o módulo. Quando eu uso em negrito, é o vetor. Então,
tipo aqui, né? Se eu ponho assim, é o módulo. Se eu ponho em negrito, exemplo aqui, é o vetor, sem o tracinho em cima. A gente pode também, aqui sendo o módulo, a gente representar assim também, né? Lembra, ó, o módulo do vetor, eu escrevo ele dessa maneira. Mas aí vai depender da representação do que a gente for tratando aqui, né? Então, eu tenho o meu vetor dessa forma, eu tenho o tamanho dele, que é o módulo. Quando eu falo módulo, é o tamanho dele. Quando eu pego esse tamanho daqui para cá, exemplo, aí eu vou fazer a medida, é o tamanho, aí é o módulo do vetor, né? Módulo, também conhecido como intensidade. 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 Então, são três nomes para a mesma coisa, para o tamanho, para o módulo. Vetorialmente, a gente pega muito questão de módulo, né? Módulo, módulo, módulo. Então, eu tenho, para definir um vetor, eu preciso do módulo, ou seja, do seu tamanho. Eu preciso da direção. Como eu disse, direção é mais genérico. A gente estudou isso, né? Direção é mais genérico. Horizontal, vertical ou diagonal. Mas aí, se for diagonal, eu defini ângulo na aula passada, exatamente para quando a gente tiver vetor diagonal. Então, a direção é genérica. Direção genérica. Normalmente, o que? Como eu falei, horizontal, vertical, diagonal. O sentido ele é mais específico. Ou seja, o sentido ele é mais específico. Como assim? No caso, se for horizontal, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Se for vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. Mas a gente pode dizer também, se for da esquerda para a direita, direita é o quê? Leste. Se for da direita para a esquerda, esquerda oeste. De baixo para cima, norte. De cima para baixo, sul. Falar norte, sul, leste, oeste também é sentido. Também é sentido. Sudoeste, noroeste, quando for no caso de diagonal, né? Então, direção horizontal, vertical, diagonal. Sentido, ele mais específico. E quando eu pego um vetor diagonal, aí foi o que eu fiz na aula passada, né? Eu defini o ângulo. Então, o ângulo vai ser sempre com o eixo X aqui, né? Eu mostrei para vocês, o eixo X. Aí, imagina que eu tenho o vetor aqui. Aí eu pego o vetor aqui, vamos dizer, meu vetor V. Então, o ângulo ele é definido dessa maneira, né? Ah, eu tenho um ângulo entre dois vetores. E foi como eu defini, né? Eu vou pegar o vetor V e o vetor U. Aí o que é que eu tenho? O ângulo é aqui, né? Ele é entre 0 e 180. Entre π. Porque eu não posso pegar o outro lado, né? No caso, quando a gente for trabalhar no plano cartesiano, a direção ela vai ser indicada pelo ângulo também. E o ângulo ele vai ser dado com o eixo X. Só que ele vai também até 180 graus. É a mesma questão aqui. Então, vamos ter que, exemplo, esse ângulo seja de 60 graus, né? Botar em graus. Aí eu vou dizer o seguinte, com a direção dele diagonal, sentido 60 graus, aqui é norte, aqui é leste, né? Então, 60 graus, nordeste. Aí dá para entender bem o sentido do meu vetor, né? A direção dele é diagonal e o sentido dele é 60 graus nordeste. Então, aí eu bem defini o meu vetor. Nessas definições de vetor, eu tratei com vocês sobre versor também, né? Sobre versor. Versor. O versor é o vetor unitário. É o vetor unitário. Como é que eu defino ele? Eu vou chamar assim, né? Meu versor pode ser o U, ele vai ser o V, o vetor V, que é o vetor normal, né? O vetor V, dividido pelo seu módulo. Dividido pelo seu módulo. Então, o versor vai ser o V dividido. Dividir é fazer uma multiplicação, né? Eu divido por isso aqui vezes o vetor. Lembra das operações que eu vou revisar já já também. Porque eu vou precisar de versores daqui a pouco.
É somente para a gente lembrar como eu defino o versor aqui. E daqui a pouco, o fim da aula, aí eu vou precisar, eu quero definir umas coisinhas junto com vocês hoje aí. Então, beleza, né? Nisso tudo eu estou falando, eu estou revisando o que é mais importante para a gente, o que é que vai pegar mais aqui. Trazendo para cá isso, eu tenho as operações. Aí eu tenho as operações. O livro de vocês, né, trata o seguinte das operações. Eu tenho as operações. Aí eu tenho a operação da adição, da soma, né? Da soma, da diferença, que eu não gosto muito desse nome, mas o livro de vocês traz, e da multiplicação por um real. Da multiplicação por um número real. Por que eu não gosto de usar o nome diferença? Que até eu expliquei para vocês na aula. Quando eu faço a subtração, a diferença, na verdade eu estou fazendo uma soma com o vetor oposto. Porque quando eu coloco o sinal na frente do vetor, eu estou mudando o quê? O sentido dele. Só para lembrar isso aqui, ó. Eu tenho o vetor AB aqui, né? Vou botar aqui, eu tenho o vetor AB. Vou botar aqui. Aí o que é que acontece? Eu posso pegar o vetor BA, começa em B, exemplo, estou só subindo um pouquinho aqui, e termina em A. Ou seja, BA. Ele está o quê? No sentido oposto de AB. Então eu posso dizer o seguinte, que BA, AB na verdade é menos BA. Ou seja, BA está no sentido oposto. Então um seria igual ao outro, mas o que é que me diz essa mudança é o sinal. O sinal vai indicar o que? Sentido oposto. Sentido oposto. Sentido oposto. Então, quando eu faço a diferença, eu prefiro fazer a soma pelo oposto, que dá na mesma coisa, né? Então, quando eu faço a soma, somar dois vetores aqui, né? Vou dividir aqui para fazer isso. Imagina eu tenho um vetor V para cá, e um vetor U para cá, e um vetor W para cá. Pronto. Está bem feioso mesmo aqui. Tem o vetor W. Aí eu quero saber quanto é que vale essa soma. V mais U mais W. A pessoa então não tem nem número para eu somar. Mas eu estou fazendo uma soma algébrica. Soma algébrica é uma soma de números. Eu estou fazendo uma soma de vetores. Então eu preciso saber exatamente como é que eu faço uma soma de vetores. Que eu faço da seguinte maneira. Ó. Eu vou pegar o primeiro vetor, na extremidade dele, eu vou colocar a origem do segundo. Ó. Extremidade do primeiro, origem do segundo. Na extremidade do segundo, eu vou colocar a origem do terceiro. E depois eu vou deixar a extremidade do terceiro livre para mostrar o que é que eu faço. Ó. Eu vou juntar esse com esse e vou juntar esse com esse, como tudo no mesmo desenho. Tudo no mesmo desenho. Vou fazer aqui em cima. Tudo no mesmo desenho. Ó. Então, o que é que eu tenho aqui? Aí eu repito meu vetor V aqui, com a mesma direção e mesmo sentido, e mesmo tamanho também. Então, repito meu V. Na extremidade de V, eu coloco a origem de U. E assim eu repito o U com o mesmo tamanho, com a mesma direção e mesmo sentido. Eu só desloco para colar extremidade com origem. E a mesma coisa eu vou fazer com W. Ó. Eu colo extremidade do segundo com a origem do terceiro. Mas mantenho direção e sentido de W. E agora, como é que eu faço a resultante? Como é que eu faço a soma, né? Que também a gente chama de resultante. Eu vou sair da origem do primeiro para a extremidade do último. Aí eu ligo, né? Faço um vetor, né? Faço uma reta aqui, ó. Tem que ser para cá, né? Então, o que é que acontece? Esse é o meu vetor soma aqui. Ou seja, o que é que eu fiz? Origem do primeiro, extremidade do último. Então, aqui está o meu vetor soma. Origem do primeiro, extremidade do último. Então, é assim, eu não preciso botar números por enquanto. Ah, e se ele pedir qual é o tamanho do vetor soma?
A gente vai aprender isso ainda. Beleza? Deixa eu botar uma pausa aqui para atender o telefone. Então, retomando aqui, o que é que nós temos? Então, isso aqui é a minha soma. V mais 1 mais W. Agora, imagine que eu quero fazer V menos 1. Exemplo. V menos 1. O que é que eu faço? E, provavelmente, os livros repetem, mas de outra maneira. Eu faço V mais menos 1. Eu inverto o sentido dele e somo. Vou manter o V aqui, ó. Mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho, V. Aí, na extremidade de V, eu vou colocar a origem de menos 1. U está para cá, para baixo, né? O menos U está para cima. Então, menos U está aqui, ó. Com o mesmo tamanho, mesma direção e sentido oposto. Mesmo tamanho, mesma direção e sentido oposto. E agora, para achar a resultante, né? Essa diferença, origem do primeiro, extremidade do último. Então, isso aqui é V mais menos 1, né? V menos 1. Eu vou pensar assim, né? V menos 1. É assim que eu faço. E quando eu multiplico por um número real, um vetor, exemplo, eu vou pegar o U, vou multiplicar por 3. Como é que eu acho 3U? Eu boto um 1 para baixo, outro 1 para baixo, outro 1 para baixo. Ou seja, eu estou triplicando o tamanho de U. É como se fosse U. Aí eu faço de uma vez só, né? Ao invés de fazer assim, aí eu pego o tamanho aqui na régua 1, 2, 3. Aí faço isso aqui, ó. Então, esse vetor daqui é o 3U. O que é que eu estou fazendo? Estou pegando o vetor multiplicando por um número real. Se eu quero, tipo, a metade de W, né? Eu multiplico por 1/2. Então, o W não está para cá, aí a metade, né? Eu pego aqui, acho o ponto médio, mais ou menos aqui, faço isso. Então, esse vetor daqui de cima é 1/2 de W, ou seja, W sobre 2. Quando eu divido, é a mesma coisa que eu faço aqui. Quando eu subtraio, eu faço a soma do inverso. Quando eu multiplico por um número, eu saio aumentando seu tamanho, se ele for maior que 1. Se o número for entre 0 e 1, o que é que eu faço? Ó, é como se eu tivesse dividido por 2, W sobre 2. Só que eu estou multiplicando por uma fração. Eu tinha feito isso aqui no versor. Exatamente, eu fiz isso aqui no versor. Isso são o que a gente tem de mais importante até agora nos nossos estudos aqui. O que eu quero finalizar com vocês é falar, no caso mostrar o plano cartesiano. Vocês conhecem o plano cartesiano normal, né? Eu tenho aqui, né? X, Y. No plano cartesiano normal, eu vou ter uma nomenclatura para o meu vetor. Eu posso representar meu vetor da seguinte maneira. Ó. Imagina que eu tenho um vetor aqui. Ó. É como se ele tivesse saído da origem. Eu sempre faço assim. Ó. O vetor V. Aí o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar a coordenada dele em X e olhar a coordenada dele em Y. Então, como se eu estivesse olhando a coordenada, eu vou escrever um vetor V como se eu estivesse projetando ele aqui. Eu vou dizer que eu tenho V1 e tenho V2 aqui. Então, eu posso escrever o V como uma combinação linear. Só que isso aqui vai ficar mais fácil já já. Aqui é só para mostrar para vocês o seguinte. Ó. Eu posso escrever meu V como se fosse um AV1 mais um BV2. E quem é esse A e quem é esse B? Na verdade, o V1 é um todo aqui, né? Vou botar como se eu escrevesse pelo versor V1, vou botar assim, né? E pelo versor V2. Pelo versor V2. Então, V1 e V2 são versores. Versores. E quem é o A e quem é o B? A é a coordenada da extremidade do meu vetor em X e B é a coordenada da extremidade do meu vetor em Y. A melhor maneira de escrever o vetor é dessa seguinte forma: A, B. Ou seja, a coordenada dele em X, coordenada dele em
Y. Aí o que é que acontece? Como é que a gente define o meu vetor, meu versor? O versor em X eu vou definir como I. O versor em Y eu vou definir como J. Por enquanto eu vou trabalhar no plano cartesiano. Eu vou deixar para o espaço na próxima aula, só para a gente entender isso aqui. Então imagine que meu vetor, ele aqui tem as coordenadas, vou botar aqui, né? Assim. Eu vou escrever direto, exemplo. Exemplo. Imagina que eu tenho um vetor que eu escrevo assim, 2 e menos 3. Ele pode ser escrito assim também, ó. O meu vetor ele pode ser escrito como a combinação linear do quê? Dos versores. Ou seja, 2i menos 3j. Para que eu escrevo assim, né? Essa novidade aqui? É exatamente para a gente poder operar melhor. Ou seja, a gente ter o resultado. Eu sei quem é a soma e sei o módulo da soma. Eu sei quem é a diferença e o módulo da diferença. Eu sei quem é a multiplicação por um real e o módulo. E quando a gente for trabalhar com produto entre vetores, né? Porque a gente está trabalhando multiplicação de um real por um vetor. Quando tiver produto entre vetores, isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. E como é que eu acho o módulo dele a partir dessa nomenclatura, né? Ou seja, a partir dos seus versores. Como é que eu acho? Lembrando, ó, versor em X vai ser I, versor em Y vai ser J. Como é que eu acho o módulo? Beleza, módulo. Aí eu uso o quê? O Pitágoras, ó. Imagina, eu marquei aqui 2 e menos 3, né? É como se ele tivesse 2 para cá e menos 3 para cá. Ele está mais ou menos aqui, ó. Ele é assim, meu vetor V. Aqui. Meu vetor V. X, Y. Aí eu tenho 2, só para você entender. 2 aqui e menos 3 aqui. Beleza. E o tamanho dele, ó, perceba que isso aqui ficou o quê? Um triângulo retângulo. Cateto 2, outro cateto menos 3. E ele, o tamanho dele vai ser dado assim, ó. O módulo de V, ele vai ser A ao quadrado, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula do módulo. Então, essa é uma que você tem que ter de cabeça. Logo no meu exemplo, ó, quanto vai o módulo de V? É raiz de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 9, 13. Então, no meu exemplo aqui, o módulo de V vale raiz de 13. Então, o que é que acontece? Esse finalzinho aqui é exatamente nesse intuito. Já já eu vou fazer questões projetando o que eu quero aí. Então, o que é que acontece? Ó, só vou rememorar tudo isso aqui. Deixa eu apagar para deixar aqui melhor. Quem são os meus versores? Então, eu tenho aqui x, y. Meu versor em x vai ser i. Meu versor em y vai ser j. Ou seja, o vetor unitário. Então, versor e versor. Versores I e J. I e J, né? Beleza. Como é que eu represento o vetor? Representação. Ele vai ser dado assim. Ou você vai escrever assim, AB. E quem são AB? Coordenadas, né? No plano cartesiano. Então, são as coordenadas. Coordenadas. Ou a gente escreve assim. AI mais BJ. Beleza. Ou assim. E o módulo, dá para ver aqui, dá. E o módulo, ele vai ser módulo de V, vai ser por Pitágoras, é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, beleza aí.
Óbvio, no vídeo vocês gravam, salvam, param, não sei o que, para tentar entender. E agora eu vou para os nossos exercícios aqui. Dá uma respirada aqui, dá uma pausa aqui. Então, bora lá para os nossos exercícios, né? Deixa eu postar aqui. Vetores, ok. Então, já eu apareço aqui do lado. Eu estou no livro ali, estava no livro de física, né? Só para a gente entender algumas coisinhas. Pronto, só para eu voltar aqui e aparecer. Então, o que é que acontece? O que foi que eu vi agora aqui atrás foi esse finalzinho aqui, ó. Eu mostro a questão dos versores, eu só esqueci de falar isso aqui, né? Que o meu versor I, ele é 1, 0, ele é versor, né? Tamanho 1. Lembrando aqui, que versor tem tamanho 1, né? Da explicação. E meu versor J, ele é 0, 1. Nas coordenadas do plano cartesiano. É para dizer que ele tem tamanho, ó, o I, ele é 1, 0. Se eu for escrever na forma de vetor, né? O I, ele é 1, 0, não é assim, né? É parênteses, 1, 0. E o J, ele é 0, 1. Ele é 0, 1. Mas são versores, de todo jeito. Aqui, ó. I e J são versores, beleza. Como eu mostrei também a representação do vetor, eu botei AI mais BJ, só para mudar um pouquinho aqui, né? Mas você pode escrever XI mais YJ. Mas ali no quadro eu botei, né? AI mais BJ. Aí quem é A? A coordenada no eixo X. Quem é B? A coordenada no eixo Y. No eixo Y. Aí eu mostrei também que eu posso escrever o vetor dessa maneira, né? No caso, aqui exemplo, ó, 3 menos 5, ou posso escrever dessa maneira também, né? 3i menos 5j. Lembrando que o primeiro é x, é i, né? Que eu chamei de a, é x ou a, né? E o segundo ele é y ou b. Então eu posso, assim, ó, se eu tiver um vetor menos i mais j, ele é menos 1, 1. O vetor 3j, ele não tem i, ele não tem x, então é 0, 3. Um vetor menos 10i, ele é menos 10, 0. Então, só para relembrar aqui o que a gente viu agora, né? Isso aqui eu deixo para depois. Deixa eu pegar só exercício aqui. Eu já mostrei até um módulo, né, para vocês. No plano, deixa eu voltar aqui, então, acho que é no livro de física que eu queria fazer uma questão aqui. Então, no livro de física, tem tudo isso aqui que eu venho falando. Ele sai fazendo a mesma coisa, ó, soma vetorial, módulos na soma, a diferença, multiplicação por 1 real, todos esses, como eu fiz os desenhos ali, né? Depois, para determinar ângulo, se for o caso, que aí a gente vê para depois, eu quero ver nas coordenadas, pronto, aqui, os componentes de vetores, o xi mais yj, né? Que ele aqui ele representa. Depois eu vou ver ângulo também. Depois eu vou ver, ó, módulo a partir das suas componentes, foi o que eu mostrei aqui, né? Se eu quero determinar um módulo do vetor V, aí eu faço a raiz quadrada, eu botei de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? A mesma coisa aqui. É somente para diferenciar aqui, né? De lá, as letras. Eu quero ver um exercício aqui. O cálculo vai ok. Soma de vetores usando componentes, eu vou ver isso depois. Aqui os versores, pronto. Chegou nos versores, onde eu queria. Pronto, quando eu quiser fazer soma, então teria que ver isso aqui para poder fazer exercícios com vocês. Deixa eu só voltar aqui para a gente fazer algum exercício para a gente terminar. Dado isso, determinar dx de modo que CD é igual porque ele quer determinar por pontos. Essa forma aqui, eu não vou ver com vocês. Deixa eu chegar nos exercícios finais aqui, ver se tem alguma coisa. Deixa eu botar uma pausa aqui.
na gravação. Deixa eu só... Então, voltando aqui, né, para os nossos exercícios, como eu tinha falado, vamos lá para esse exercício 1.48 aqui. Tentar, dá para abrir uma tela maior ali. Ele pede, em cada caso, determine os componentes x e y do vetor A. X e y é tranquilo, ó. Quem é x do meu vetor? Ó, na letra A, meu vetor A é 5i menos 6,3j. Quem é x? 5. Quem é y? Menos 6,3. Na letra B, quem é x? Ó, x é quem está na frente do i. Eles inverteram aqui a sacanagem, ó. Então, x é menos 9,91 e y é 11,2. Na letra C, quem é x? Menos 15, está na frente do i. E quem é y? 22,4. Na letra D, ele está dizendo que A é 5B. Então, eu vou ter que multiplicar os números que estão aqui de B, que a gente não viu, né? Mas, na verdade, o meu A, ele vai ser 5 vezes 4, 20. Então, 20i, menos 5 vezes 6, 30. 30j. Então, o x do A é 20 e o y é menos 30. Então, isso é só para a gente relembrar isso aqui, ó. Eu preciso, qual é a representação do meu vetor? Aí, né, xi mais bj. Xi mais bj. Na 1.49, escreva cada vetor utilizando os vetores unitários, né? Da questão 1.37. Depois a gente... Ou ela está aqui embaixo? Não. É 1.37, a figura aqui. Ele pede para a gente escrever em função de IJ. Essa daqui não dá para fazer agora, porque eu tenho que mostrar isso por ângulo, como é que faz, né? Para terminar, faltando 1 minuto, essa 1.50. Ache o módulo de cada vetor. O módulo dele é o tamanho, ó, como eu mostrei aqui, ó. Vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, ó. Então, fazer aqui. Desse vetor aqui, qual é o módulo de A? Vou fazer só esse, né? Que falta 1 minuto. Vai ser raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ser raiz de 16, que é 4 ao quadrado, mais 9, que é 3 ao quadrado. 16 mais 9 é 25. Raiz de 25 é 5. Então, o módulo do meu vetor A aqui vai ser 5. O tamanho do vetor vai ser 5. Então, beleza aí. Deixa eu dar stop sharing. Então, valeu aí. Até a próxima aula. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Acad Web, pelo grupo do WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula.